programa Na Geral de hoje destaca os cuidados que você deve ter com o seu animal de estimação. Claro, além do carinho, a saúde dele é fundamental. Hoje com a gente a doutora Karen, ela vai nos passar dicas e também falar os cuidados que devemos ter com o nosso bichinho de estimação. Doutora, seja bem-vinda ao programa. E para a gente iniciar esse bate-papo, as pessoas estão cuidando bem do seu animalzinho ou não? Então, a tendência é essa, né? Hoje em dia os pets estão cada vez mais próximos da gente, estão virando o cachorrinho do fundo de quintal, que era antigamente, quando a gente era criança, para os filhos, né? Estão dentro de casa, estão cada vez mais próximo do contato com as pessoas, estão fazendo parte da família. Então, a tendência é, quanto mais próximo da gente, maior o cuidado. Então, graças a Deus, a gente fala assim que hoje, para nós, tanto para todas as pessoas, o carinho que eles estão tendo com os pets e com a gente está sendo favorecido. Vamos lá, então, eu adquiri um cachorrinho, um cachorro. Qual é o primeiro cuidado que deve ter com ele? O primeiro cuidado que a gente orienta é saber realmente o estado geral, a saúde desse cachorrinho, né? Como agora há pouco até atendi um pacientinho, a gente sabe assim que você não sabe se veio com as vacinas completas, se o paciente está com uma ração adequada, se está com uma nutrição adequada, se está sujeito a ter, de repente, alguma complicação de alguma doença. Então, o primeiro é procurar sempre um atendimento, ou no mínimo, digamos que não esteja, pegou o final de semana, não está disponível uma clínica, alguma coisa, deixar em observação, né? Não tirar para parque, não expor esse cachorrinho no início, ver se está tudo normal com a alimentação, com a parte fisiológica, né? Se o cocôzinho, o xixi está normal, para depois entrar em contato com alguma pessoa para ver se está normal ou se há necessidade de alguma intervenção clínica ou até na questão da alimentação. Diferencia esse cuidado do cachorro para o gato? Diferencia um pouco, o comportamento felino e o canino é bastante diferente, né? Tanto que as vacinas, as viroses de gato e de cachorro são bem diferentes uma da outra. O que mais exige cuidado são realmente os cachorrinhos, os cães. Eles têm uma tendência maior a ter virose, a um contato maior em parque ou algum cachorrinho que já tenha na casa. Então, a tendência é muito maior de ter problemas. E em relação aos banhos? Banhos, eu não sou tão radical. Eu digo que é muito individual, de profissional para profissional. Mas até que se prove o contrário, que o paciente está bem, que não tenha risco tanto de contágio de um pet, né, no banho tosa, que não tenha perigo de pegar uma virose ou que vá até transmitir para esse pet, a gente pede que não leve no banho tosa. Mas logo que a gente vê assim, ó, o paciente está bem, está começando com a imunização, até dá para levar no banho tosa. Mas desde que ele não tenha contato em gaiola com outros cães, porque ali ele pode acabar pegando alguma coisa que não vai ser legal. Agora, outro detalhe importante, doutora, é em relação ao animal tem doenças de pele, é isso? Bastante. Tudo que a gente tem, né, tanto na pele quanto a parte interna dos órgãos, eles acabam tendo. Tem que ter cuidado especial sobre isso? Tem que ter, sim. Desde o que a gente vai usar em shampoo, desde a da exposição solar, o que utilizar de roupas, vestimentas, isso é muito individual. A gente não pode humanizar em excesso eles. Não é igual a gente que há necessidade de banho diário, necessidade de uma roupa, alguma coisa para proteger. É muito diferente. Bastante mesmo. E quais os sintomas? Das doenças é muito generalista dizer assim, mas o principal que o proprietário acaba vendo é a coceira, o prurido, né? Então, uma coceirinha ou outra ainda é normal, né? Se o animal começou a coçar, fica atento, dá uma olhada, porque pode ser uma doença de pele, é isso? Exatamente. Se for uma sazonal, digamos, lá de vez em quando deu uma coçadinha, ainda é normal. Agora, se você vê assim, que o cachorrinho deixa de brincar, deixa de fazer as atividades legais para se coçar, aí já não é normal. Aí é uma patologia de pele, sem dúvida. E em relação à gripe, também é um ponto importante para passar a quem tem o seu animal na casa, a gripe animal. A gripe ela é bastante acometida. São épocas que tem uma intensidade maior desses sinais clínicos, igual a gente, é uma época que a gente fica mais restrito, ambientes fechados, ao clima. Então, são épocas mais sujeitas à gripe. Agora, no verão, a gente pega alguns casos, mas não é tão comum. Existem outras doenças mais comuns nessa época. Mas existe vacina, a gente enfatiza muito na clínica, a vacina contra a gripe canina, que é uma traqueobronquite infecciosa canina, é um pouquinho mais grave que gripe, não é só um espirrinho, ele dá uma bronquite junto, mas está muito comum. Então, quanto mais próximo a gente estiver deles, mais a gente tem que estar cuidando com essas doenças susceptíveis deles. Legal. Bom, citamos o verão. Não estamos no verão ainda, quer dizer, estamos aí num clima totalmente diferente, né? Inclusive, essa temperatura não é nossa, né? Temperaturas super altas.
Para esse clima, doutora, qual o cuidado que deve ter com o animal? Tem algum mito aí que as pessoas ficam muito preocupadas? Qual é a dica para passar para aqueles que têm o seu animal lá relacionado a esse clima doido que a gente está vivendo? É tão doido que eu até falei que era verão, né? Até a gente se confunde. Realmente o calor, o ar seco que está aí, a gente tem que se preocupar neles no sentido de que o cachorrinho, ele não é provido igual a gente vê. A gente pega um cachorro, um gato, eles não suam. Se não pegam, eles estão escorrendo o suor. Nós já temos muitas glândulas que acabam fazendo essa sudorese intensa. Eles não. Eles transpiram pelo meio das patinhas e pela respiração. Por isso que é muito comum se ver um cachorrinho no calor, ele com a boquinha de fora, com a boca aberta, com a língua de fora, tentando trocar o calor para controlar a temperatura corporal. Então, a gente recomenda muito assim, que quanto menos, claro, tiver abafamento do ambiente, que ele possa ter uma temperatura adequada, melhor para eles. Porque, por exemplo, se a gente está numa temperatura muito, muito exacerbada, eles não vão perder calor tão intensamente quanto a gente na transpiração. Então, eles vão ter uma dificuldade maior de trocar esse calor e vão estar muito ofegantes, que podem induzir a problemas respiratórios graves neles. Então, também o calor, uma queimadura, tanto uma exposição solar muito grande, evitar o uso de roupas, né, que todo mundo acha bonitinho nessa época. Se for, é um enfeitezinho ou outro, mas não usar roupas para eles. Eles vão estar tendo um calor mais exacerbado. Não que vai fazer com que eles não transpirem igual a gente, porque a gente usa roupa mais leve para aumentar a transpiração. O deles é o contrário, é para não induzir um calor excessivo no corpo e que possa gerar uma hipertermia, uma temperatura elevada do corpo, né? E outra recomendação que a gente tem, que a gente fala, cachorros muito peludos. Por exemplo, chega lá, eu preciso tosar ou não nessa época. É um pouco contraditório. O pelo neles é mais estético do que digamos, para controlar tanto a temperatura. Claro que tem raças que são adaptadas ao frio, por isso a cobertura da pele, do pelo na pele, é mais intensa, mas o fato da gente raspar, tosar no zero, não vai fazer com que eles vão transpirar mais ou não. Sim, uma condição de temperatura mais adequada para o corpo. Normalmente, o que a gente recomenda? Aqui em Guarapuava tem muito Lhasa, muito Shih Tzu, muita raça com pelos longos. Dá sim para se fazer uma tosa que reduza um pouco o comprimento do pelo e que possa facilitar tanto uma secagem quanto uma temperatura mais adequada e que eles possam sentir um conforto maior de temperatura, mas não é isso que vai fazer com que eles não sintam calor. Então, tem gente que vai lá e raspa o pelo. Isso é um pouco perigoso, né? Porque você não sabe se, por exemplo, está uma temperatura no ambiente do sol exacerbado, isso pode fazer uma queimadura de pele. Nós não ficamos desprovidos, a gente fica sem roupa e fica sem a roupa e está sob queimadura. Então, a gente vai pôr uma roupa para não queimar. Isso a gente não tem cuidado nos cachorrinhos, então tem que cuidar muito. Então, se vai fazer uma tosa baixa, se quer, porque está com o pelinho embolado, tem que cuidar muito com a exposição solar e também, às vezes, com queimadura até no piso. Vai passear no asfalto. A pata, né? A pata, vai, de repente, deita, tá, a exposição abdominal, então tem que cuidar muito com isso daí. Então, a minha recomendação pode ser tosado? Pode ser tosado. Até deve, porque, de repente, eles vão ter um conforto, vão brincar um pouquinho mais, vão ter uma qualidade de vida melhor, né? Mas, se não for tosar, sempre manter, por exemplo, um ambiente mais fresco, com água fresca, né? Cuidar para a temperatura ambiente não estar muito elevada, não levar para passear em horários muito quentes. Então, tem que tomar um certo cuidado com eles, porque eles não falam. A gente fala, estou com calor. Eles vão estar ofegantes, com a língua de fora, mas não vão propriamente dizer, me tire daqui que eu estou com calor. Tem que observar realmente bastante eles. Isso vale no começo do nosso bate-papo, tanto para cães e gatos, é isso, doutor? Para os dois. Só que gato, a gente comenta, o gato não sai tanto para passeio, né? Eles são mais individuais, né? Gato geralmente é mais caseiro, se ele sai, a gente não expõe eles tanto. E o gato, ele tende a estar em lugares mais escondidos. É difícil você ver um gato, a não ser no início da manhã, tomando uma restezinha de sol. Eles não ficam o dia inteiro no sol. Eles se cuidam um pouquinho mais que os cães. Eu digo que eles são um pouquinho mais seletivos, né? Mas porque eles, talvez pelo comportamento mesmo, o felino de ser um pouquinho mais quietinho. Que não são todos, né? Todos fogem da regra. Ok. Obrigada pela sua participação, pelas suas orientações e mais alguma coisa que queira passar aos nossos telespectadores em relação a esse cuidado com os animais, doutora? Olha, o que eu digo é que agora é uma época bastante propensa da gente ter que tomar um cuidado redobrado, como eu falei, tanto com pele quanto com doenças. É uma época que a gente viaja, tem muita coisa envolvida nessa época do final de ano, com calor, né, que vem muita coisa junto. Então, o que eu oriento assim, sempre estar com as vacinas em dia, né? Tá com banho, quando vai dar um banho, cuidar com shampoo, vai viajar,
cuida com caixinha de transporte, leva o seu kit, porque realmente é uma época que a gente atende muito. A intensidade de atendimentos com problemas na clínica são muito grandes. Então, mais vale, hoje em dia a gente fala na medicina preventiva, na qualidade de vida deles, do que estar tratando a doença. Então, perder um pouquinho o medo, né, de a gente falar, de veterinário, não vou no veterinário porque está doente. Não, vem, está muito comum hoje em dia a gente fazer uma avaliação preventiva, essas orientações, para que não venham a acontecer as coisas ruins. Então, a prevenção sempre é melhor. E sempre procurar um profissional. Sempre procurar, porque como qualquer outra área, outra profissão, vai ser o profissional adequado para estar orientando as melhores coisas. Nem sempre um balcão, né? Como tem gente treinada, nem sempre as informações vão ser as mais adequadas. É muito individual, como a gente comentou, é canino, é felino, tem portes diferentes, tem pelagens diferentes, então é muito grande a quantidade de informação. Então, melhor é especializar mesmo, né? Ok. Obrigado, doutora Karen. O assunto de hoje foi os cuidados que você deve ter com o seu animal de estimação aí na sua casa ou no seu ambiente. Programa Na Geral com você sempre pela TV Araucária. Oralsim Guarapuava. Estrutura moderna, com conforto e tranquilidade. Excelência em tratamentos odontológicos, com equipamentos de última geração. Oralsim Guarapuava. Nosso carinho constrói sorrisos.